Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão indo? Espero que bem. Estamos aqui, então, hoje para mais uma aula de Direito do Consumidor, dando continuidade à nossa matéria já iniciada na aula passada, sobre responsabilidade civil no CDC. Convido vocês aí para pegar um cafezinho, que nada como um bom amigo, né? Um café ou um chimarrão, para que a gente possa aí aprofundar o nosso estudo em direito do consumidor. Pessoal, assim, já inicio aqui com um aviso, porque talvez seja uma dúvida comum de todos vocês. Eu vou, na aula de hoje, né, já acertei ali no AVA, uma nova data para a postagem do trabalho que contempla uma das notas do nosso semestre. Então, a gente joga mais para frente, se for necessário, em virtude do momento atual aí que estamos vivendo, né? A gente pode combinar de jogar mais para frente, mas a princípio a gente deixa aí num prazo de mais 2 ou 3 semanas para postagem, para que ninguém fique prejudicado, certo? Então, eu havia previsto uma data inicial para postagem, mas vou postergar. Quem já fez, já se livrou, já está com isso resolvido, melhor ainda. Muito bem, gente. Então, retomando, que agora sim a nossa matéria ela acaba, depois, né, de estudada essa parte da responsabilidade por vício do produto ou do serviço no CDC, ela acaba fazendo um sentido mais global. Porque, como nós estávamos falando na aula passada, nós temos dois regimes de responsabilidade civil que responsabiliza, né, o fornecedor perante o consumidor no CDC, que é a chamada responsabilidade por fato do produto ou do serviço que nós vimos na aula passada, referente a acidentes de consumo, violação do princípio de segurança, quando a gente tem aí o ataque a direito de personalidade, né, na ideia de ter o consumidor atacado a sua integridade física ou psíquica e a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que é que a gente entra na aula de hoje, no estudo da matéria, ela é ainda mais detalhada, essa matéria, do que a responsabilidade por fato, que essa de hoje, a responsabilidade por vício, ela se refere à violação, digamos assim, da incolumidade econômica, né, desse consumidor que é atingido no seu bolso por comprar um produto que tem algum problema, que não funciona direito, mas que não necessariamente vai gerar um acidente de consumo. Por isso que a responsabilidade civil por vício, nós trabalhamos a ideia de incidente de consumo. Também é uma prática que está fora da regularidade, né? Uma vez que deve existir uma garantia de que aquilo que eu compro tem a funcionalidade adequada, né? Que deveria ter. E aí, pessoal, é importante, antes de adentrarmos aqui nesse nosso tema de hoje, que a gente refira que nós temos proteção contra os vícios daquele bem que eu compro que é inadequado ao uso a que ele deveria se destinar e não se destina, nós temos no Código Civil, se for uma relação meramente civil, e a teoria que eu utilizo aqui para proteger aquele que foi vítima da aquisição de um produto viciado é a teoria dos vícios redibitórios, que vocês vão encontrar lá no artigo 441 e seguintes. Essa matéria é estudada no direito dos contratos, lá na parte de extinção dos contratos. Eu, quando trabalho direito dos contratos, opto por trabalhar lá com uma das causas de rescisão, e aí detalho, né, o regramento. Então, quando eu não tenho relação de consumo, naquela categorização que a gente já estudou, ainda assim, aquele que adquire um bem viciado, né, o Código Civil fala em bens viciados, tem essa proteção pelo Código Civil. São outros prazos, é outra ideia, né? No CDC, nós temos uma responsabilidade civil mais protetiva ainda quando eu tenho aquisição de produto ou serviço viciado, que é o regramento que nós vamos estudar hoje. Eu não cheguei, pessoal, agora aqui no início, né, começo a falar com vocês, detalhar as diferenças entre o CDC e o Código Civil na matéria dos vícios, mas nós podemos, ao final, fazer uma comparação, né, do que diferencia os dois.
para entender por que que o CDC é mais protetivo. Por exemplo, Código Civil dá proteção contra vício oculto. Se eu comprei algo que já tinha um vício aparente, eu já tinha como ver. Por exemplo, eu compro um imóvel que eu estou vendo que está mofado. Esse vício é aparente. Não posso alegar que eu nem imaginava da possibilidade de uma infiltração. O Código Civil não dá proteção para esse tipo de vício. A não ser quando tem dolo, né? Desse que vendeu o bem. Agora, o CDC, ele dá proteção contra vício aparente também, no prazo estipulado por lei, né? Mas eu teria proteção. Então, eu comprei o computador, está com a tela variada, eu teria aí um prazo para buscar, né? Essa ideia dos vícios aparentes e ocultos como sendo protegidos é uma ideia típica do Código de Defesa do Consumidor. Já o Código Civil só fala nos ocultos, na proteção menor. O Código Civil também dá um prazo máximo para reclamar de vícios do CDC. Não tem prazo máximo. Já estou entrando nas diferenças, né? Daí vocês já anotam aí. O Código Civil, por exemplo, diz que o bem é viciado quando ele não é apto ao uso que deveria ser apto, né? Não se destina ao uso que deveria se destinar. Ou seja, ele tem problema de funcionamento. O CDC tem uma categorização muito mais ampla para vícios. Produto viciado, por exemplo, né? Vou dar o exemplo do produto, mas poderia ser serviço pelo CDC, é aquele que tem problema de informação, a informação é suficiente, por exemplo, no manual, na rotulagem, na bula de remédio, qual quer que seja a via utilizada, né, para a informação daquele produto. Então, problema de informação torna viciado. Aquele produto que é vendido com prazo de validade vencido. Então, a noção de impropriedade do produto para o CDC ela é muito mais ampla que Código Civil. Então, se o produto não está, em relação à informação, de acordo com todas as qualidades, características, quantidade, ele é viciado. Já para o Código Civil, não. Tem que ter problema de funcionamento. Eu acho que aí, basicamente, eu já pontuei para vocês as diferenças, né? E que é importante que quem já fez a disciplina de contratos retome a teoria dos vícios redibitórios para poder fazer essa comparação. Quem não fez ainda vai ter essa possibilidade de fazer essa comparação. Mas essas diferenças que eu pontuei aqui para vocês, que a gente não colocou, não tinha planejado colocar em lâmina, mas já iniciei minha fala achando que era importante pontuar, vocês anotem, né? Deixem junto aí com o material, porque são diferenças importantes. A gente vai entendendo por que que o CDC é tão mais protetivo, né? Se eu compro uma geladeira que deveria ser da cor prata e vem uma geladeira da cor chumbo escuro e na mensagem publicitária dizer que ela é prata, isso para o CDC é produto viciado, mesmo que a geladeira funcione muito bem. Tá? Então, eu acho que a gente já pode abrir com essa ideia, né, pessoal? A categoria dos vícios, ela é trabalhada para fins de dar direitos àquele que foi vítima de ter comprado um produto, um bem, um serviço viciado, tanto no Código Civil, que vai falar de bem viciado, que é aquele que não funciona direito, como no CDC. E aí a conceituação é muito mais ampla, os prazos são mais amplos, no sentido, né, de não ter um prazo máximo, daí a gente vai ver como é que a gente resolve essa questão, e também a proteção para os vícios aparentes que não tem no Código Civil. Certo? Nós trabalhamos, então, na aula passada, a categorização. Eu não coloquei no modo apresentação aqui, vocês me desculpem. Comecei a falar e não coloquei no modo apresentação. E não está indo. Vou tentar de novo. Apresentação do slide atual. Pessoal, não está indo na tela cheia, mas igual vocês conseguem enxergar muito bem, né? O material também está disponível aí para vocês. Deixa eu ver se essa janelinha eu consigo colocar mais aqui acima. Então, olha só, esse quadro é o mesmo da lâmina passada, tá? Então, eu repeti esse quadro comparativo entre os dois regimes de responsabilidade,
que vocês já têm na lâmina passada. Eu inseri só mais um item aqui, que eu vou inserir na matéria, na lâmina da aula passada, para ficar igualzinho, que é o último item, tá? Lembram quando a gente começou a falar de responsabilidade por fato do produto ou do serviço, ou seja, os nossos acidentes de consumo, e eu referi para vocês que a legitimidade passiva, ou seja, aquele que vai ser réu nessa ação indenizatória de reparação, por exemplo, é sempre o fornecedor. E a legitimidade ativa, aquele que será o autor dessa ação, dizendo, olha, eu tenho direitos que a lei consumerista me dá e, portanto, eu quero A, B ou C. Geralmente a lei fala em 3 opções, às vezes em 4, né? Dependendo do caso, como nós vamos ver hoje. A legitimidade ativa, lá nos acidentes de consumo, na responsabilidade por fato, é do consumidor direto ou do consumidor por equiparação. Eu peço que vocês retomem o conceito de consumidor por equiparação, que nós trabalhamos lá na aula da categorização da relação de consumo, porque nós vamos encontrar uma linha geral, que o consumidor por equiparação, né, aquele que é atingido reflexamente, também é consumidor por CDC, lá no artigo 2º, parágrafo único, mas nós vamos encontrar também a regra de que esse consumidor por equiparação, quando ele for atingido, ele tem toda a proteção na seção da responsabilidade por fato dos acidentes de consumo, que é o artigo 17, e também quando esse consumidor ele for atingido por prática comercial inadequada. Eu dei para vocês na época o exemplo de um consumidor, de uma pessoa que está passando na rua, lá na Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre, de que cai uma placa da loja na sua cabeça. Ela nunca quis entrar na loja, mas ela está sujeita a uma prática comercial que ele atingiu, né? Então, aqui não há problema nenhum em dizer que consumidor por equiparação lá na responsabilidade por fato, acidente de consumo, atinge direito de personalidade. Ele é também titular, ele tem também legitimidade ativa, né, para ser autor dessa ação e buscar toda a proteção consumerista. Já na responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que é a que a gente trabalha hoje, pessoal, é só o consumidor direto. Não cabe esse regime de responsabilidade ao consumidor por equiparação. E eu já vou agora, neste momento, vou trazer essa lâmina para cá, que eu acho que ela fica melhor distribuída, verificar com vocês por meio de uma jurisprudência, como é que isso acontece. Olha que situação é essa. Eu marquei com vocês o julgado, para vocês, melhor dizendo, o julgado, e vou falando e o meu café vai esfriando. Daqui a pouco eu dou um pause para esquentar. Em várias cores diferentes, tá? Qual é a temática aqui em questão? É uma ação de indenização, estamos falando de responsabilidade civil por danos morais, consumidor por equiparação, bystander, é a mesma coisa, né, que o conceito de consumidor indireto por equiparação. Só que aqui eu tenho uma situação de fato do produto ou serviço, acidente de consumo, ausência de acidente de consumo. Então, olha o que aconteceu. Quem entrou com a ação, a autora, entrou dizendo que ela sofreu acidente de consumo, que aquilo ali é uma responsabilidade por fato do produto ou do serviço. E ela, sendo consumidora por equiparação, ela poderia pleitear, então, toda a proteção da lei consumerista. Mas qual era o problema em si envolvido, né? Ali em verde, hipótese em que a má prestação do serviço consistente em bloqueio de cartão de crédito sem notificação, impedindo a utilização em viagem internacional, configura apenas um vício de qualidade que torna o serviço impróprio ao consumo na forma do artigo 20. E se é vício do produto ou do serviço, não pode o consumidor por equiparação ter essa proteção, só se fosse um acidente de consumo. Então, eu não entendi direito o que era essa situação específica. Dali, a linha azul, pessoal, lá na tarja de cima, a primeira em azul. Olha só, o propósito desse recurso é decidir se a recorrente é considerada consumidora por equiparação, tendo legitimidade ativa para propor a respectiva ação indenizatória por danos morais causados pelos recorridos ao impossibilitar o uso de cartão de crédito pela filha da recorrente em viagem internacional. Então, olha só,
A filha vai viajar, uma viagem internacional, vai utilizar o cartão, no qual ela pode ser até dependente da mãe, né? Mas quem sofreu aí o dano direto foi a filha, que estava viajando, e não conseguiu utilizar. Aí a mãe entra, dizendo que é consumidora por equiparação e alega acidente de consumo. O que o julgado entendeu é que isso não é caso de acidente de consumo, isso é um incidente de consumo. Porque não conseguir usar é falha na prestação daquele serviço, né? Que impediu o uso. Mas não atinge diretamente um direito de personalidade, a integridade física e psíquica. Foi isso que entendeu aqui o julgado, para fins de não conceder, então, essa proteção. Eu já vou passar aqui como segunda lâmina, e daí fica a seguir do que a gente já estava falando, em ordem os conteúdos. Tá, gente? Então, atenção, esse quadrinho maravilhoso, que eu já fiz a maior propaganda na aula passada, e faço de novo. Vocês tenham esse quadro como melhor amigo de vocês, é o que mais vai trazer tudo que diferencia, né, essa responsabilidade, além, claro, daquilo que diz respeito às diferenças do vício no CDC para o Código Civil, mas esse quadro é para comparar a responsabilidade por fato da responsabilidade por vício, tá? Lembrem muito bem, quando se falar em responsabilidade civil e nas questões que a gente vai deixar disponíveis depois, isso é muito claro, que a gente precisa perquirir todos aqueles tipos de responsabilidade até entrar nos regimes específicos do CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva ou subjetiva? É, em regra, objetiva, mas por exceção do profissional liberal será subjetiva. Se tiver ônus da prova, é culpa presumida. Tudo isso aula passada. A responsabilidade no CDC tem regime próprio? Tem esses dois, por fato ou por vício. A responsabilidade no CDC é solidária do fornecedor? Eu escolho qualquer um daquela cadeia para acionar ou aciono todos juntos? Ou eu tenho que ir contra aquele especificamente? Não posso ir no comerciante, tenho que ir no fabricante. Depende do regime. Se for a responsabilidade por vício, que é o que a gente fica hoje, ela é sempre solidária por força de lei, está lá no artigo 18. Se for por fato, que é aquela que a gente viu na semana passada, na aula passada, depende. Em tese, ela é subsidiária, sendo um acidente de consumo, responsabilidade por fato do comerciante, né? Porque ela só vai se aplicar ao comerciante, só posso acionar o comerciante naquelas situações do artigo 13, por exemplo, não consegui identificar, não localizo o fabricante, né? Agora, existem hipóteses de se solidarizar a responsabilidade, mesmo por fato, mesmo que não esteja escrito no artigo 12 que ela é solidária, entre os atores da cadeia de fornecimento, que é quando a gente tem a hipótese do artigo 25, parágrafo 1º, e também do 7º, porque dizem a mesma coisa. Tem mais de um autor o dano, eu não consigo identificar no nexo de imputação quem é que vai responder? Solidariza. É o pulo do gato, né? Para a responsabilidade solidária, que em regra, né, a responsabilidade por fato não é, mas pode vir a se tornar. Tudo isso aqui, resumo, né, pessoal, do que a gente já tinha falado e um complemento no que toca ao consumidor, por equiparação. Agora sim, nós entramos com tudo na responsabilidade civil por vício do produto ou do serviço. Então, aqui eu estou atingindo o bolso do consumidor, porque ele comprou, não era aquilo, ou porque a geladeira era prata e veio a chumbo escuro, né? Problema aí de informação, ou porque não funciona direito, ou porque estava vencida a validade, né? Várias situações aí para consideração do vício. Então, o artigo 18 é o nosso artigo geral que regula os vícios do produto, quando diz que os fornecedores de produto de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, que já vamos ver o que significa, respondem solidariamente. Aqui está a solidariedade legal, que se eu for ler lá no artigo 12 da responsabilidade por fato, eu não encontro lá. E os vícios, eles podem ser tanto de qualidade, ou seja, não funciona direito, vencido, o gênero alimentício, ou de quantidade. Quando diz que vem 200 ml, eu vou pesar, vem 190, também é viciado, né? Então, vejam que são situações bem objetivas mesmo.
O serviço viciado também a gente vai ver já o que significa, né, que tem a ver com a jurisprudência que vimos anteriormente, que é a falha do serviço. Então, são dois tipos de vícios, tanto em relação à qualidade como em relação à quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, né? Então, se eu comprei 200 ml e veio 190, não vale o que eu paguei. Assim como aqueles que tenham disparidade nas indicações do recipiente, da embalagem, rotulagem, mensagem publicitária, ou seja, viola a informação, o dever de informação, com esclarecimento, que é um dever desse fornecedor. Então, esse é o nosso artigo base, né, da responsabilidade por vício. Nós já vamos ver, pessoal, as questões atinentes a prazo, etc., mas aqui é importante que diga a vocês o seguinte: quando tem esse problema, o produto que eu comprei, vamos só referir essa situação, mas não vamos aprofundar, porque eu quero aprofundar com outros elementos nas próximas lâminas. O fornecedor, conforme o parágrafo 1º, que está ali no A.1, né, ele tem o direito de resolver o problema em 30 dias. Em tese, porque tem situações nas quais ele não tem esse direito, tá? Mas ele tem, quando for principalmente inadequação no funcionamento, né, impropriedade em relação ao funcionamento, ele pode sanar o problema em 30 dias. Mas o consumidor não quer mais. Bom, salvo outras hipóteses que ele tem direito de devolver, mas daí eu não estou nem falando de vício, ele tem direito porque ele não quer mais. E motivadamente, que é o caso do direito de arrependimento, né, em 7 dias, quando compra fora do estabelecimento comercial, isso a gente vai falar mais adequadamente nas práticas comerciais, na proteção, né, contratual que o consumidor tem. Fora essas hipóteses, por vício, ele tem que deixar o fornecedor resolver nos 30 dias. É um direito potestativo do fornecedor. Já falamos mais sobre isso. Vamos imaginar, no entanto, que esse fornecedor não tenha resolvido o problema nos 30 dias. Quais são as opções que surgem ao consumidor vítima da compra de um produto viciado? Essas três aqui que seguem no nosso item A.1. Substituição por produto equivalente. Vamos ter que ver o que é equivalente. Uma marca que seja tão boa quanto, características iguais, né? Se é um computador, mesmo processador, mesma memória. Tem que entender o que é equivalente. Abatimento do valor. Olha, eu comprei o computador, eu paguei aí R$ 5.000 e com esse problema que ele tem, ele vale 4 e não 5. E aí o consumidor vai optar pelo abatimento do valor. Nesse tipo de pedido, quando a gente faz esse pedido, né, porque eu tenho que dizer o que eu quero na minha ação de reparação por vício do produto, a gente vai ter que ter perícia, né, para dizer qual é o nível de desvalorização para apreciar aí um valor de avaliação. Ou ainda, que é a melhor das hipóteses, que é a do inciso 2, não quero mais. Pega de volta esse produto, me devolve todo o valor que eu paguei por ele, inclusive corrigido, atualizado, com correção monetária, né? No dia da devolução, sem prejuízo das perdas e danos. Então, pense que, em virtude disso, eu perdi de participar de um grande evento que seria online, eu comprei o computador para isso, e ele tinha um problema ali, né? Câmera, enfim. Tá? Então, ainda posso solicitar aí indenização por prejuízo e acidente, tanto nos danos materiais como nos danos morais. Olha só, pessoal, são 3 opções. E como o parágrafo 1º diz que não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode alternativamente à sua escolha um desses 3, o consumidor é que escolhe o que ele quer. A melhor e mais ampla das hipóteses é a do inciso 2, não quero mais, me devolve o dinheiro. Corrigido, e ainda se eu tive mais incidência, né, de danos, eu vou cobrar isso também, a título de perdas e danos de prejuízo excedente. Mas eu também posso ficar satisfeita com a substituição, eu é que escolho na condição de consumidor, né? Então, a alternativa, é a escolha do consumidor. Tá? Isso é bem importante, porque essa é uma proteção que só existe no CDC. Feito nesse primeiro momento, isso, né, que eu queria pontuar com vocês. Agora a gente fala mais especificamente, então, já que sabemos que
O produto ele pode ser viciado quanto à qualidade e quanto à quantidade, e falamos do princípio, né, da adequação lá nos princípios, que diz respeito à teoria da qualidade, né? O produto deve ser adequado ao fim a que ele se destina, ele deve ser adequado no que toca à informação que foi prestada sobre ele tem que ser adequado em relação à informação sobre a quantidade, né, quer seja ml, metragem, o que for, tem que ser adequado. Então, o que, que se configuraria como um vício de qualidade do produto? Aí o CDC vai usar a palavra impróprio, né? O que, que seria um produto impróprio para fins de consideração de produto viciado? Porque a gente sabe que a ideia de defeito, eu trabalho lá na responsabilidade por fato, lá nos acidentes de consumo, aquele produto defeituoso causou a lesão ao consumidor porque o ingeriu e entrou em coma. Aqui eu uso a ideia de vício. Então, o vício de qualidade é aquele produto que a gente considera, a lei considera impróprio. São impróprios ao uso e consumo, diz o parágrafo 6º do artigo 18. Produtos cujo prazo de validade esteja vencido. Então, aí eu já tenho categorização como vício. A pessoa pegou da prateleira, comprou do supermercado e chegou em casa e verificou que estava vencido. Se ela tem a nota da data que ela comprou e a data era realmente uma data anterior de validade do produto, estava vencido, foi vendido vencido, ela não precisa entrar na discussão de que ela ingeriu e passou mal. Ela pode nem ter aberto. É um produto viciado, para fins de toda a proteção que a lei dá. Por isso que é muito diferente do acidente de consumo, entendem? É um tipo de responsabilidade específico. 2, produtos deteriorados, tá ali com uma quebradura do ladinho, tá com a pintura danificada, o que quer que seja, tem um trincozinho, o que quer que seja. Alterados, adulterados. Compro um veículo e eu vejo que tem um problema ali no chassi, tem uma adulteração. Esse é um problema mais grave, né, de adulteração. Mas eu posso ter uma adulteração ali no prazo de validade, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou ainda aqueles que, em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Pessoal, eu tenho que fazer uma ressalva aqui nesse inciso 2, porque parece, pela noção de que o produto nocivo à vida e à saúde, ou perigoso, que ele é impróprio, que ele é viciado, então como é que se vende cigarro? Como é que se vende bebida? Como é que se vende transgênico? Né? Então, não levem isso aqui ao pé da letra. Quando o inciso 2 fala do nocivo à vida e saúde perigosos, são aqueles que não foram submetidos devidamente aos testes que deveriam, há uma negligência, né, de alguma forma humana desse fornecedor, porque produto perigoso pode ser vendido. É exemplo do cigarro, mas tem que ter informação ampla sobre todos os riscos. Então, aqui geralmente é vinculado à falta de informação dos riscos, né? E o 3, os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim a que se destinam, né? Então, não funciona direito, não serve como deveria servir aquele fim. Então, veja só, no artigo 18, você tem a determinação da solidariedade, da responsabilidade por vício do produto, tanto em relação à qualidade como à quantidade. E as opções que o consumidor tem, se não for atendido esse prazo, sanar, né, problema, que é o prazo de 30 dias ali do parágrafo 1º. Depois, o CDC vai detalhando o que é produto que não tem qualidade, ali na noção de impropriedade do parágrafo 6º, e agora, a seguir, se é que eu consigo passar para frente. Ai, ai, gente, não estou conseguindo passar para frente. Aqui, consegui. Na noção de vício de quantidade do produto e também as opções do consumidor. Aí vem um artigo específico para falar o que é para o CDC vício de quantidade.
Eu já quero ver com vocês o seguinte: o que vocês acham? Que a gente sabe que se eu tenho escrito ali 200 ml, tem que vir 200 ml. Dificilmente a gente chega em casa e pesa, né, para ver se vem. Mas é muito comum também 200 ml, a metragem, tem que vir o que está escrito ali. Inclusive, a lei ordena na questão da rotulagem, que isso não está no CDC, tem leis específicas, existem leis sobre rotulagem, também as agências reguladoras, né, que fiscalizam a qualidade desses produtos, serviço em metro, é um órgão muito conhecido, né, responsável por isso. Eu sei que tem que ver o que está escrito ali. Sei também que é exigido na rotulagem que se refira o peso líquido e o peso drenado, né? Daquele produto, por exemplo, se for um gênero alimentício, né? Como também acontece, para fazer uma analogia, lá na concessão de crédito, tem que colocar taxa de juros efetiva, taxa de juros anual, tem que vir as duas informações. Tá, mas se eu resolvo comprar, por exemplo, um suco de caixinha, eu não tenho como enxergar onde está aquele líquido, certo? Então, só pesando, coisa que quase ninguém faz. Mas se eu vou comprar um talco, por exemplo, não sei se vocês já viram na prateleira do supermercado, essa parte dos produtos femininos, né, de higiene, de perfumaria, geralmente eles são colocados num lugar onde tem muita luz, a prateleira é iluminada. Então, eu consigo, se eu colocar na luz, e eu sempre faço isso como consumidora, verificar se ali tem mais ou menos. E é muito comum que você encontre um que tem bem mais do que o outro, porque esses produtos eles são enchidos, né? Eles são acondicionados por máquinas, que às vezes saem um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí a pergunta que eu trago a vocês é a seguinte: o que torna viciado? Um que tem menos, se o outro que tem mais é da mesma marca, tem o mesmo preço, um se torna viciado em relação ao outro? Não. A resposta é não. O que importa é que o que tem ali dentro seja a exata quantidade que é informada. Se tiver a exata quantidade, está dentro do permitido, tá? Não é produto viciado. E aí vem um outro questionamento. Tá, e aquelas embalagens que são desse tamanho, agora mesmo abri um café, um pote de café, né, solúvel, o pote é desse tamanho e vem isso aqui de produto. Seria vício do produto? Está me enganando, colocando numa embalagem muito maior, e aí eu não tenho como avaliar quanto vem ali. A resposta é: não é vício, pessoal. A lei não fala disso. Eu entendo que deveria falar. Não lembro se eu já falei sobre isso com vocês. Às vezes a gente comenta alguns assuntos, né? A aula é muito dinâmica. Você começa a falar e as coisas vão vindo. Mas, assim, teoricamente, isso não é vício, porque não está previsto na lei. Mas deveria estar. Porque essa sedução faz muitas vezes o consumidor se levar para buscar esse produto em detrimento do outro pelo tamanho da embalagem, né? No entanto, não se considera vício. Se aquilo que está escrito como quantidade é o que tem ali dentro, está tudo certo. Veja que aqui, de novo, eu estou tendo que avisar, né, nas aulas essas que a gente está gravando sozinha, mas mesmo que tivesse junto com o câmera, teria esse mesmo problema, né? Porque não tem como interromper no meio, que eu perco a gravação, que o meu cachorro está dormindo aqui do lado, tá, gente? Ele já está famoso, né? Porque vocês já devem perceber que é ele, esse ronquinho, né? Deixa ele, acho que a gente consegue se entender apesar disso. A vida como ela é. Vejam que as opções que tem o consumidor quando eu tenho um vício de quantidade são as mesmas que a gente já falou ali, gerais do artigo 18. Só se insere a do inciso 2 aqui, que é típica, que é específica do vício de quantidade, que é o direito de complementar peso ou medida, né? Então, eu fui num determinado açougue, pedi uma carne específica, lá o filé mignon, uma pesagem, ele me deu como se fosse aquela pesagem, e veio ali escrito que eram 2 quilos, né? O valor sobre 2 quilos, eu venho, peso e vejo que não é. O problema depois é você provar que você não mexeu naquilo, né? O ideal é verificar na hora, junto com quem está pesando,
que você tem direito à complementação nesse caso. As opções, as outras são as mesmas, sempre escolha do consumidor, a alternativa como ele quiser. Tá, gente? Então, aqui vincula muito ao dever de informar na rotulagem, na mensagem publicitária, no recipiente, na embalagem, totalmente vinculado essa categoria. Quando eu falei para vocês do princípio da informação, com esclarecimento, lá na Principiologia, eu dei vários exemplos de categorias do CDC que privilegiavam aquele princípio. E essa categoria da responsabilidade por vício foi um dos exemplos. Se vocês voltarem lá nas lâminas, vocês conseguem acessar isso. Vamos ter ainda um artigo específico, pessoal, sobre o vício de qualidade do serviço e não do produto. Porque muitas vezes a gente está diante de um serviço. Então, eu estou pagando pelo combo que envolve Wi-Fi de internet, que é fibra ótica, que tem uma velocidade incrível, que é para funcionar muito bem. Estou pagando juntamente nesse pacote, nesse combo, canais de TV. Eu tenho ainda telefone fixo, que é uma coisa quase jurássica hoje em dia, né? Momento que a gente vive, mas que tem pessoas que optam por ter, eu tenho, por exemplo. Então, eu tenho um contrato de fornecimento de vários serviços juntos. E aí, quando eu vejo, sempre fora do ar, a TV. Não tem nada que justifique, não está chovendo, o tempo não está ruim, não é uma situação de fortuito aí externo, né? Como a gente vai falar mais também, já falamos na aula passada, em outros momentos, em outras disciplinas, inclusive na responsabilidade civil, eu tenho falha de serviço, né? Eu tenho uma passagem que eu comprei aérea e o voo atrasa. É um serviço que está me sendo prestado. Ah, mas é que produto, comprei a passagem, o ticket. Não, é um serviço, você está contratando o translado. E aí eu vou atrasa 4, 5 horas, ou atrasa até para o outro dia, que acontece muito em viagem internacional, infelizmente, né? As pessoas têm que ir para um hotel porque mudou o dia do voo, sem nada que justificasse totalmente isso. Então, a gente tem aí os problemas de vícios de serviços, que são aqueles que têm vícios de qualidade, o serviço nunca vai ter vício de quantidade, porque é sempre em relação à qualidade, né? Quantidade é só se for produto, que tornem impróprios ao uso ou diminuam o valor, assim como aqueles que são decorrentes da disparidade nas informações constantes naquilo que foi ofertado, né? Se eu pego o voo para sair às 3 da tarde, não pode sair no outro dia e nem 4 horas depois, né? E aí vem as opções do consumidor, são um pouquinho diferentes. Abatimento do preço sempre, se é assim ele quiser, né? Porque é a sua escolha. Restituição de todo o valor, desfaz tudo, como se nunca tivesse acontecido a contratação, então é o retorno ao status quo ante, sempre tem direito também. Mas ele também pode, se essa for a sua opção, exigir a reexecução do serviço sem custo adicional e quando cabível. Por exemplo, eu estava ontem trabalhando fechando uma ação indenizatória de resolução contratual, ter pedido de urgência, uma série de coisas, em relação ao contrato de empreitada, né? Foi contratado ali o empreiteiro, que é aquele que executaria a obra, e o arquiteto, que faria o projeto de obra, e também fiscalizaria e acompanharia todos os passos, desde compra dos materiais até a execução do serviço. Esse empreiteiro, ele tinha uma empresa pequena, mas que tinha aí uns 4, 5 funcionários que trabalhavam com ele para a execução da obra. E essa obra saiu cheia de problemas, mas pensem que desde a tomada até a parede caindo, é uma coisa assim terrível, até difícil de montar as provas. E algumas coisas nós queremos ressarcimento, outras coisas nós queremos reexecução. E aí eu posso, inclusive, vincular essa reexecução dos serviços às regras de direito das obrigações em relação às obrigações de fazer, que diz que eu posso, eu, vítima do inadimplemento, né, porque isso é um inadimplemento, indicar o terceiro que vai realizar aquela prestação quando ela é subjetivamente fungível, né, quando dá para eleger outra pessoa, às expensas daquele que não fez como deveria, né? Então, é possível também a reexecução dos serviços. Certo, pessoal? Isso aqui sobre as conceituações do que seja produto viciado em relação à quantidade
em relação à qualidade, e o que seja serviço viciado, sempre em relação à qualidade, porque eu não vou ter quantidade aqui, né, pela própria natureza do que nós estamos falando. Certo? Volto com vocês no próximo bloco para a gente falar especificamente de prazos e muitas questões legais e do nosso cotidiano que entram aqui junto, né? Com a questão do prazo, como a situação relativa à garantia, a exoneração de responsabilidade, se pode ou não, critério de vida útil. E aí a gente vai finalizar com as situações de paralisação dos prazos e exercícios, tá? Então, essa aula, eu acho, não tenho certeza absoluta do tempo que deu aqui já o nosso primeiro bloco, mas que ela fica um pouco mais enxuta, porque ela contempla os exercícios. Aqui na lâmina já estão os exercícios, questões objetivas, tá? Da OAB, especialmente, primeira fase, e eu vou colocar também questões dissertativas da segunda fase da OAB. Não temos só questões da OAB, tem também de outros concursos públicos, mas eu quero colocar para vocês num arquivo em separado as questões dissertativas. Lembrem que as objetivas, tanto sobre responsabilidade por fato da aula passada, como responsabilidade por vício dessa aula, estão aqui no nosso material de PPP da responsabilidade civil, parte 2 desta aula aqui. Belezinha? Vejo vocês no bloco 2. Aproveito o intervalo para esquentar o cafezinho. Esquentem o de vocês ou façam um novinho. Até lá!